Glória a Deus. Graça, paz, irmãos. Amém. Bendito seja o Cristo eterno, o Deus Criador dos céus e da terra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a exaltação pelos séculos, os séculos, que são os séculos vindouros, que são os nossos séculos, né? Os séculos eternos, que Paulo falou lá em Efésios, falou aos Filipenses, aos Tessalonicenses, que nós testemunharíamos da glória de Cristo, do poder de Cristo, do reino de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nós seríamos testemunhas pelos séculos dos séculos sem fim. Amém? Eu sou o pastor Van e quero conduzir você a esse estudo abençoado. Sim, um estudo que está transformando vidas, que está levando vidas ao verdadeiro evangelho, ao evangelho que transforma as mentes, metanoia, mudança de pensamento. Aquele que pensava como um judeu, nas tradições judaicas, da religião judaica, hoje mais não. Depois da revelação do evangelho da graça de Cristo, né, inspirado em Paulo, revelado né, ao apóstolo Paulo, e depois que Paulo escreveu as suas cartas, e nós entendemos pelo Espírito de Cristo que o evangelho da graça é eterno, o evangelho do reino, ele findou ali em 70 com a queda do templo. Toda a religião judaica, com seus dízimos, sacerdotes, jejum, voto, guarda do sábado, sacrifício de animais, tudo aquilo findou, caiu por terra, foi sepultado com a velha Jerusalém, com a queda do templo. Amém? Então, em primeiro lugar, peço que você ajude o pastor Van, seu amigo, irmão Van, a dar o like aí onde tem assim, ó, aperta lá, meta o dedão aí, dá o like, se inscreva no canal, né? Então muita gente assistindo esse estudo, participando, mas se esquecendo de se inscrever. Então eu peço a você que se inscreva. Quando você se inscreve no canal, dá um like e compartilha, você está ajudando este canal e esta mensagem a chegar nos 4 cantos do Brasil. Amém? Então o tema é forte. Continuo batendo e dizendo, Jesus veio em 70. E mais provas bíblicas de que Jesus veio, o Filho do Homem, veio no ano 70 DC. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Vamos continuar, certo? Sobre a vinda de Jesus em 70. E tem um texto muito forte, que é esse texto aqui, que os religiosos, né, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, e os pastores, teólogos evangélicos das suas escolinhas dominicais não se atrevem a ler isso aqui na escolinha dominical não, e nem explicar esse texto aqui, porque se fizer isso, né, os alunos vão esvaziar suas salinhas das escolinhas dominicais. Por quê? Porque eles vão receber a revelação de que Jesus veio em 70, o reino de Cristo espiritual foi estabelecido, já estamos no novo céu, no nova terra, e agora é séculos dos séculos dos séculos, servindo a Cristo, ainda neste corpo físico. Ao tombarmos aqui, entraremos diretamente nas cidades pelas portas, e lá estaremos face a face, em um corpo incorruptível, imortal e impecável, diante do nosso Deus, dizendo que Ele é santo, 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 e maravilhosa foi e será, e sempre será a sua obra eterna. Amém? Bendito seja Ele. Então vamos lá. O texto é este aqui. Então, esse texto aqui, ele traz luz, ele está emparelhado, ele corrobora com Mateus 24, 34, que eu vou já mostrar lá. Então, o tema é, Jesus veio em 70? Sim,
Fiz uma pergunta e a resposta é sim, Jesus veio em 70. Por quê? Porque todo o Novo Testamento, os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles provam, né, eles revelam, eles afirmam de que o seu Senhor, o Filho do Homem, voltaria naquela geração, na geração dos discípulos. Então vamos ler comigo 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Capítulo 4, versículo 7 de 1 Pedro. Vamos lá? Então acompanhe comigo, por favor. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Então, está muito próximo o quê? O fim. Está aqui, ó. O fim de todas as coisas. Então, o fim de todas as coisas, preste bem atenção aqui no que diz o texto. Pedro estava falando, estava no ano 60 e pouco, 50 e pouco para 60. Então Pedro, quando escreveu esta carta, é universal. Você vai ler no capítulo 1. E, aliás, esta carta de Pedro tem um endereço. Olha só, 1 Pedro, está aqui, ó, capítulo 1, versículo 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Então Pedro está falando para seus contemporâneos, escrevendo, para os seus contemporâneos que estavam nesta região aqui. Então esta carta de Pedro tem um endereço. Qual o endereço da carta de Pedro? Os seus irmãos peregrinos. Não é uma carta universal. Esta carta ela não foi para Éfeso, para Roma. Não. Esta carta foi enviada aos irmãos. Ela tinha que chegar a esses irmãos aqui. Os irmãos peregrinos dispersos pela perseguição nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia Menor. Então, ela tinha este endereço, ok? Então, quando chega no capítulo 4, e o versículo de número 7, Pedro faz esta grande revelação para a igreja. Olha só. E por quê? Porque eles estavam sentenciados, baseados, alicerçados em Mateus 24, 34, quando Pedro ouviu o sermão de Cristo lá do mestre, do seu mestre, quando Jesus disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tudo teria que acontecer naquela geração. E Pedro, baseado na afirmação do seu mestre, que não poderia negar nem contrariar, né, o pensamento, o ensinamento do seu mestre, Pedro também escreve para a igreja, para seus irmãos, né, contemporâneos, e ele diz: ora, está muito próximo para mim, para você, são 2000 anos, para nós da graça não, mas para a igreja adventista, para a religião adventista, religião evangélica, para os religiosos testemunhas de Jeová, próximo aqui são mais de 2000 anos. Eu nunca ouvi isso desde que eu comecei a estudar a língua portuguesa, e nem o grego, já vou entrar no grego aqui, e nem o grego diz que próximo aqui são mais de 2000 anos. Isto é inexistente, isto é uma inverdade, isto é uma injustiça que eles estão fazendo com a Escritura, com a Bíblia, ok? Então, próximo aqui, no meu entendimento e no seu entendimento, são talvez meses ou alguns poucos anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ok? No máximo, ok? Mas nunca 2000 anos. Aqui, nunca 2000 anos. E nem sequer, eu tenho um tema muito bacana, muito bom aí, que diz assim: doutor, aonde está escrito que Jesus voltaria, Jesus iria demorar? Onde está escrito? Então, até hoje eu estou esperando a resposta dos doutores da lei, escrevendo lá que no Apocalipse Jesus disse que iria demorar. Se você ver esse vídeo aí, você vai ficar alicerçado de que Jesus veio, confirmado
em 70 DC, ok? Então vamos lá, então voltando para cá. Então Pedro, né, ele diz, ora, está muito próximo, não era próximo não, era muito próximo o fim de todas as coisas. Então, pastor Van, e o que é que tem a ver esse texto com Mateus 24, 34, que nós vamos falar agora? Presta atenção. O fim de todas as coisas. Então, o fim do milênio, o fim daquele aion, daquela era, o fim, o fim da lei, né? O fim do evangelho que seria pregado e uma série de outros acontecimentos que Pedro disse que estava muito próximo. E eu reforço a pergunta aos doutores da lei. Próximo aqui são 2000 anos ou era próximos para ele, para a geração dele que iria findar no ano 70? Então perceba que, guarde bem agora aí, que Pedro diz, está muito próximo. Aí você vem, o fim de todas as coisas estava próximo. Aí você vem aqui para Mateus, olha só, o fim estava muito próximo. Mateus 24, versículo 34, olha só. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todas, o fim de todas as coisas, disse Pedro, está muito próximo. E Jesus disse, ora, no ano 30, Jesus, lembre-se que Jesus estava no ano 30. E Jesus diz que todos esses eventos se realizem, né? Não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Então, esses eventos que Jesus disse que não passará, que seria dentro daquela geração contemporânea, Geneá, né? Geração Geneá, de contemporâneo, né? Teriam que passar naquela geração, e Pedro confirma alguns anos depois, antes de 70, que o fim de todas as coisas estava próximo. Pois bem, o fim de todas as coisas, olha só, o fim disto aqui, ó, agora vamos ver alguns fins de todas as coisas que Pedro disse que já estava bem próximo, muito próximo. O fim de Mateus 24, 14, Mateus 24, 14, no vídeo anterior eu mostrei para você que o evangelho já foi pregado em todas as nações, quando Jesus disse aqui, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, que era oikomene, né? Como testemunho de todas as nações, então chegará o fim. Então, este evangelho do reino, que foi pregado neste mundo aqui, ó, oikomene, né, que é uma palavra grega para um mundo conhecido, né, um mundo dominado, né, pelo território, terras dominadas por Roma, ok? Então, aonde tinha uma terra dominada, governada por Roma, é conhecido no termo grego, né, oikomene, ou terra habitada por Roma. Então, este evangelho do reino, o evangelho do reino, foi pregado a toda criatura. Jesus estava no ano 30, e quando Paulo disse que este evangelho já tinha sido pregado, anunciado, foi 20 anos depois, né? Ou seja, 30, 40, 50 e poucos anos, né? No ano 54, 55, Paulo, quando escreve a Colossos, ele afirma que este evangelho que Jesus disse que teria que ser pregado, Paulo afirma lá, já foi anunciado a todo o mundo habitado da época de Paulo, ok? Então, o fim viria, quando Pedro disse, o fim de todas as coisas está muito próximo. Outro fim aqui também, Lucas 21, 36, né? Aqui, vamos aqui, Lucas 21, 36, que diz, aqui, ó, vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, Jesus falando para os seus discípulos, para os seus seguidores, seus ouvintes, aqueles que estavam bem próximo a ele, né? Vigiai, portanto, Jesus mandou eles vigiarem. Portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses
eventos. Então o fim estava muito próximo. Quem disse foi Pedro. Mateus 28, ainda Mateus. Vamos para Mateus agora. Mateus capítulo 28, versículo 20. Versículo 20. Olha o que Jesus falou. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim. O fim estava muito próximo. Quem disse foi Pedro. Até o fim dos tempos, daquele aion, daquela era, daquele período mosaico, daquele mundo mosaico, até o fim da lei, o fim da religião judaica, o fim daquele período governado pela lei aos judeus. E Jesus disse que estaria com ele até, aqui ó, até, é uma condição, até o fim. Pedro disse novamente aqui que o fim de todas as coisas estava muito próximo para eles e não para nós. Se eu ler este versículo hoje, no púlpito de qualquer templo evangélico, e se eu disser que Jesus estaria conosco, né? Está aqui, ó, porque Jesus estava falando com os discípulos, e eu estarei convosco até a consumação dos tempos, ou o fim dos tempos, eu vou dizer que o fim dos tempos não chegou ainda. Por quê? Porque eu estou atualizando um texto que é pretérito, que é passado, que já aconteceu. Que isto aqui é um livro de assuntos, de acontecimentos históricos do passado, do pretérito, ok? Então Jesus disse que o fim dos tempos estava chegando, que estaria com eles. E Pedro disse que este fim estava muito próximo para eles. Bom, outro fim aqui também é Mateus 24, 13 e 14, né? 13, deixa eu ver se a gente já leu aqui, 24, 13. Eu lhes recomendo que e lhes recomendaram que declarassem a todos os discípulos dele, vieram durante a noite e espera aí, deixa eu ver aqui o 14. Deixa eu ver aqui, nós, livramento, não. Vamos aqui para Romanos 13, 12. Romanos 13, são tantos os versículos, né, que dá base para dizer que Jesus veio em 70, que às vezes a gente confunde aqui um com o outro, para outro tema. Bom, Romanos 13, 12. O que é que diz Romanos, capítulo 13, versículo 12, que diz: a noite vai passando, o fim está chegando, e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. A noite vai passando. Paulo escrevendo aos irmãos de Roma e chegando ao seu final. Paulo disse que o império judaico, né, o mundo judaico, a lei, aquele aion dos judeus, aquele período, né, governado, que estava sendo ali, o período das ordenanças da lei, certo? Estava no seu final. Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz que o fim de todas as coisas estava muito, muito próximo. 1 Coríntios 7, 9. Pastor Van, por que o senhor cita muitos versículos? Porque os religiosos, né, para nós que somos da escatologia consumada, eles dizem o seguinte: é um versículo isolado, não vale. Igual as testemunhas de Jeová. Pega um versículo isolado, bota na tela e pronto. Não, eu já citei mais de 5 versículos dizendo que o fim viria, o fim estava próximo, porque Pedro, né, em sua carta, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, Pedro diz que o fim de todas as coisas,
até mesmo o fim daquela geração estava muito próximo. Então, 1 Coríntios capítulo 7, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, o que é que diz versículo 29? Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivesse. É que o tempo se abrevia, o tempo está próximo, o final estava chegando. Irmãos, Paulo está aqui antes de 70 e ele estava escrevendo aos irmãos e dizendo que o fim de todas as coisas, aqui Paulo confirma aquilo que Jesus falou. Eles estão, Paulo, Pedro, Lucas, Mateus, Marcos, João, eles estão dentro do pensamento de Cristo, que não passaria aquela geração sem que todas estas coisas acontecessem. É difícil de entender isto, doutor. É difícil do Senhor aceitar esta verdade. É preferível os senhores, doutores de anéis, escrevedores de livros, ensinar isto aqui. É difícil aceitar. É difícil se converter, se dobrar, se curvar diante dessas verdades estampadas, nuas, reveladas nas Escrituras. Eu achei difícil quando eu não tinha vindo a revelação, mas depois que a revelação da graça veio, tornou-se para mim algo maravilhoso. É uma paz, é um descanso na alma quando você ouve, lê e transmite esta verdade, né, estampada nas Escrituras. Então Paulo diz, irmãos, está falando com testemunho de Jeová, irmãos, adventismo do sétimo dia, meus amados irmãos evangélicos de Cabedelo, do Brasil, de São Paulo, né, os irmãos evangélicos daí da era 21, do século 21, meus irmãos evangélicos do século 21, o que desejo vos fazer entender, que eles não entenderam ainda, é que o tempo se abrevia sobremaneira. Pronto, simples. Paulo escreveu para os irmãos evangélicos do Brasil, nos dias de hoje, no ano 2023, né? Então está escrito aqui, não, Paulo estava escrevendo a 1 Coríntios capítulo 7 aos seus irmãos contemporâneos, aos seus irmãos da sua época, do ano 30 até o ano 70, aonde durou aquela geração. Já já eu vou explicar isso para você, ok? Então tá aí, Paulo também confirma aquilo que Jesus disse, não passará esta geração, porque o tempo se abrevia, ok? Agora, capítulo 15, veja que tudo teria que terminar. E Pedro conclui maravilhosamente. Pedro conclui ali com uma revelação bombástica para os seus contemporâneos, para os judeus da sua época, para os irmãos, para os novos convertidos, para os irmãos nascidos de novo, para os eleitos predestinados, os iluminados pela graça de Cristo Jesus. Então, o fim de todas as coisas estava se abrevia sobremaneira, ou seja, rapidamente. O fim estava chegando muito rápido. E o fim que Paulo aqui entendia era 70. Você vai ver isto. Agora, capítulo 15, ainda de 1 Coríntios, e o versículo de número 24, que diz: então virá o fim. Olha, irmão, olha aqui que Jesus disse. Mateus 24, 34. Não passará esta geração sem que todas as coisas cheguem no fim. Ou seja, todas as coisas aconteçam. Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. Aí Paulo diz em Coríntios, então virá o fim. O fim estava próximo. Quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder.
Jesus, para os evangélicos, para os religiosos, para as testemunhas de Jeová, para o adventismo do sétimo dia, Jesus não é vencedor. Porque eles ainda estão esperando Jesus voltar para vencer a morte, vencer o diabo. Não foi vencido ainda, o diabo não foi derrotado, o diabo ainda opera nas religiões evangélicas, testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia. O diabo ainda está com todo o poder, né, operando nas religiões. Mas para nós, meu amado irmão, da escatologia consumada, o diabo não existe mais. Olha só. Vou aqui passar aqui um pouquinho só, aqui ó, como diz aqui ó, Romanos, depois eu volto para cá, para este assunto, Romanos 16, 20, que diz: e sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esmagará Satanás. Quando isto aconteceu, eles não sabem. Eles são doutores da lei e não sabem que Jesus esmagou a cabeça de Satanás na cruz. Então, esmagará aqui traz o sentido de tirar todo o seu poder. Na cruz ele foi sentenciado, a cabeça dele. Mas eles dizem isso e depois eles desfazem o que eles dizem. Por quê? Porque eles dizem que Satanás perdeu a força, Satanás perdeu o poder, mas que Satanás está operando. Que Satanás, olha só, olha que absurdo a religião evangélica dizer que Satanás tem poder de tirar um cristão nascido de novo da igreja. Isto é uma aberração, é um absurdo, isto é um engano religioso, mas os crentes gostam disso. Satanás está operando, Satanás está vivo, Satanás tem poder, se não der o dízimo vai para o inferno. Aí a igreja fala, ô glória, e fala até em línguas. Calma. Calma. Então vamos lá. Então agora veja Hebreus, olha o poder de Satanás. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. O que diz? Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa mesma condição humana. Por que Deus se fez carne? Para que, pela morte, lê aqui por favor, Adventismo do sétimo dia, Testemunha de Jeová, Catolicismo romano e a religião evangélica, Doutores de Anéis. Aqui ó, para que pela morte de Cristo, quando Cristo morreu, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem? A saber, o diabo. Destruiu, não destruiu aqui, pastor. Aqui é um verbo intransitivo direto, é um objeto maravilhoso. Não, aqui o senhor está falando aqui de um substantivo neutro, oblíquo, um átomo. Enquanto mais vocês enrolam, mais vocês se enrolam. E para desatar esse nó religioso da mente de vocês, é difícil. Tá difícil, é como a gente chama aqui. É nó cego. A religião evangélica, a doutrina da religião evangélica, Testemunha de Jeová, Adventismo do sétimo dia, é nó cego. É difícil de desatar. Então, Satanás foi destruído. Quem opera nos crentes, na vida dos crentes, é o Espírito de Cristo. Não tem mais nada a ver com Satanás, com o diabo, nada a ver. Na cruz, o meu Jesus destruiu ele, ou não destruiu. Se você quiser ainda mais um aqui, né, Efésios, só para a gente fechar aqui, Efésios capítulo 2, versículo de número 2, aqui ó, nos quais andaste no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, quem vive na desobediência, como a religião evangélica, Testemunho de Jeová, Adventismo do sétimo dia, Catolicismo romano, este espírito, o príncipe do poder, opera neles.
Porque só vive falando nele, olha o diabo, olha o príncipe, olha o não sei quem, olha os demônios. Não, na nossa vida não. Por quê? Porque nós não vivemos, aqui ó, ele está atuando nos que vivem na desobediência, atuando. Ou seja, em nós, cristãos, né, nascidos de novos, eleitos, predestinados, que tem o nome escrito no livro da vida, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, filhos da ressurreição, que já estamos no novo céu, na nova terra, que temos a Cristo como Senhor de tudo e de todos, Cristo opera em tudo e em todos, que Cristo é o cabeça, que Cristo é Senhor, que Cristo é Deus, que Cristo é todo poderoso, que Cristo é o Espírito Santo em nós. Não há diabo, não há demônios, não há espírito de enganos, mas há uma poderosa, aleluia, revelação da graça de Cristo na nossa mente, que fez uma metanoia. Nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, a revelação de Cristo, a palavra de Cristo, o poder de Cristo, a glória de Cristo está em nós e está em você, para a glória de Deus. Então, voltando aqui, paramos em 1 Coríntios 15, entendeu que o diabo não existe, para mim nem para você, para eles existe, a igreja, a religião evangélica, eu saí de lá, passei 28 anos aprisionados pelo diabo da religião, hoje estou liberto, e vou ser liberto para a glória de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, diz: então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, e depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder, ele assentou-se à destra da majestade. Quando ele destruiu todo o poder, todo o principado, toda a potestade, destruiu o diabo, acabou com o diabo, acabou com os demônios, quando ele destruiu, ele sentou-se à destra de Deus na majestade. Ou seja, tomou as rédeas do governo. Sentar à destra não é literal. Não é que Jesus sentou à direita de Deus, no trono à direita de Deus. Não. É que ele agora tomou as rédeas do universo. É ele que governa céu, terra e debaixo da terra, para a glória de Deus. Então, Hebreus 10, 25. Vamos aqui ainda mais algum texto. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, certo? Todas as coisas, acabou todas as coisas em 70. Todas as coisas acabaram em 70. Pedro disse isto. Está próximo o fim. Próximo? Não dá, não venha querer me enganar aqui. A mim, mas não. Então, próximo, Hebreus 10, 25 diz que não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O dia de Cristo, o dia da redenção, o dia da salvação eterna, o dia da consumação daquele século estava se aproximando. Para nós, se eu ler isso hoje, nos púlpitos da religião evangélica, porque o dia está se aproximando aos irmãos, oh glória, Jesus está voltando. Não, isto foi Hebreus, no ano 60 e pouco, antes de 70, antes de Cristo, pós morte e ressurreição de Cristo. Então, antes de 70, né, Paulo escreve, né, dá esta revelação que o dia estava se aproximando, o dia da grande tribulação, o dia, né, da vinda do Filho do Homem que se manifestou em 70, ok? Então Pedro disse, lembre-se de Pedro, o fim de todas as coisas estava se aproximando. É tão verdade que há uma ligação de palavras, né, de verbos, né, de pensamento entre Pedro, Paulo, João, Lucas, né? Porque não passará
esta geração sem que todas estas coisas se aconteçam, ok? Então vamos lá aqui então. Então, Hebreus 9, 26, Hebreus 9, 26, o fim de todas as coisas estava próximo. Diz, ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora, ele manifestou-se de uma vez por todas, no final. Final de quê? Dos tempos. Irmão, presta atenção, doutores, teólogos, por favor, parem de ficar com o coração duro, de pedra. Não, preste atenção no texto, preste atenção no que diz aqui, a colocação da escrita. Doutores, deixem de... Eu não quero ser pesado com vocês, mas eu sou obrigado, deixem de enganar. Não omitam a verdade. Quando omitem a verdade, o Senhor está dizendo que isso aqui não é verdade. Quando o Senhor diz que Jesus vai voltar, o Senhor está dizendo que Jesus vai ter que passar por todo o processo para poder salvar um povo. Ele já veio a primeira vez, já morreu, derramou sangue para salvar os judeus. Mas agora, Paulo diz em Hebreus capítulo 9, versículo 26, ele diz, ele se manifestou de uma vez por todas. Para quê? No final dos tempos. Jesus se manifestou, não foi no começo, não, foi no final dos tempos. É difícil aceitar isso. É difícil os senhores de anéis, doutores de anéis, aceitar esta verdade. Ele se manifestou no final dos tempos para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. Então o pecado não foi aniquilado pelo dízimo, o pecado não foi aniquilado pelas águas do batismo, né? O pecado não é aniquilado por jejum, por voto, por guarda de sábado. Não, doutor, não ensine mais isso nas suas escolinhas. Isso é um crime. O Senhor está dizendo que Paulo foi um crime, que Paulo é um herege, que Paulo é um mentiroso, que Paulo não tem o Espírito de Cristo. Paulo escreveu isso aqui e disse, aniquilou o pecado por intermédio do seu sacrifício. Quando? No final dos tempos. Olha o que é que Pedro disse. Deixa eu voltar para Pedro para o senhor entender melhor, doutor. Doutor, presta atenção aqui, doutor. Capítulo 4, versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Aí ele diz, religião evangélica, adventismo do sétimo dia, catolicismo romano, né? Testemunha de Jeová, tende bom senso e vigiar em oração. Não, Pedro está falando para os seus irmãos da sua época, aos irmãos que estavam afastados de Jerusalém pela grande perseguição que houve por Estevão, pela morte de Cristo, por Estevão, por Paulo, quando foi decapitado no ano 68, e eles fugiram para as nações vizinhas. Aí Pedro chega a esta aqui e diz, está muito próximo o fim de todas as coisas. Beleza? Então, voltando para cá, Hebreus 10, 25, não, Hebreus 9, né, o fim de todas as coisas. Hebreus 9, 26, né? E ele se manifestou no final dos tempos para aniquilar o pecado. Ele se manifestou no final, doutor, no final dos tempos. Então, e para finalizar aqui, 1 João, aqui ó, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Olha como estava, olha como Jesus disse que não passará aquela geração. Olha como aquela geração nunca passou para os religiosos. Compare este versículo aqui com o que diz a religião dos dias de hoje, com o que diz a religião evangélica, Testemunha de Jeová e o adventismo do sétimo dia. Olha o que é que eles dizem. Que Jesus ainda vai voltar, que a geração não passou, né? Que é uma geração futura, né? Mas olha o que é que diz João para os seus irmãos da época contemporâneos. Filhinhos, esta é a hora derradeira. Eles estavam mergulhados
ou mergulhando na grande tribulação que ocorreu no ano 67 com a perseguição de Roma e os seus aliados, exércitos aliados, até o ano 72. E João estava aqui diante daquele quadro, daquela grande perseguição com exércitos, cavalos e cavaleiros, né, e o seu exército de Roma, né, querendo já invadir Jerusalém. E João diz, escreve para os seus irmãos. Filhinho, não escreveu para nós. João não escreve... Alô? Religiosos. João não escreveu para as testemunhas de Jeová dos dias de hoje. João não escreveu para a religião evangélica nos dias de hoje. João não escreveu para os adventistas do sétimo dia nos dias de hoje. Não, definitivamente não. João escreveu para os seus irmãos contemporâneos que já estavam doutrinados, alicerçados de que Jesus voltaria logo. Logo é rápido, demora, depressa, que Jesus voltaria no ano 70, como ele falou, profetizou em Mateus 24, 34. Está lá, vou provar para você. Então João diz aqui para os seus irmãos que já estavam esperando todas as coisas acontecer, segundo 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, o fim de todas as coisas estava próximo. João estava bem já beirando aqui a grande tribulação e a vinda de Jesus. Por quê? Filhinhos, eu, você, não, filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouviste que o anticristo está chegando, eles ouviram que o anticristo estava chegando. Quem era o anticristo? O imperador de Roma. Calma. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Os sucessores, os antecedores, governadores, imperadores de Roma. Os antecedores. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Acabou-se. Dentro da grande tribulação. De que a grande tribulação estava estourando, eles iriam passar pela grande tribulação, princípio de dores, grande tribulação, e a vinda do Filho do Homem. Então, voltando para cá agora tudo isto, né? Tudo isto, e os religiosos nos enganavam, né? Nas escolinhas dominicais, né? A grande tribulação, o bicho de 7 cabeças, a besta fera, o boi tatá, o boi da cara preta, né? Maria Mulambo, Zefa Três Motor e o Xirilique, não sei o que, e lá vai. Não. Eles sabiam que o anticristo, olha o 19. Eles saíram do nosso meio. Eles, quem? Os anticristos. Mas, na realidade, não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Aí quando você volta para o 18, ele diz, filhinhos, esta é a hora derradeira. Acabou, meu irmão, não tem mais hora não, é a última hora deles. Do período deles, da geração dele, do tempo dele, do aion dele. Doutor, não dá. Doutor, não dá. Não dá para sentar no banquinho da escolinha dominical e ouvir as mesmas gibizinho, revistinha, e não muda nada. Assim como ouviste que o anticristo está chegando, olha só, o anticristo estava estourando no ano 66. Para quê? Para esmagar Jerusalém. E isto, leia Lucas capítulo 21, que você vai ver o que foi que o anticristo fez no ano 70. Ok? Bom, então, nós vamos parar aqui e depois nós vamos ver. Sim, aí voltando aqui para 1 Pedro. Agora você vai entender isso aqui que Pedro disse, ó. 1 Pedro 4. 1 Pedro,
4, 7. Que diz: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende eles, os discípulos, os irmãos de Pedro, os contemporâneos de Pedro, a igreja de Pedro, tende bom senso e vigiar em oração. Pedro estava mandando eles. Por quê? Porque eles iriam passar pelo princípio de dor, já estavam passando, e estourar a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Tudo isto aqui, todo o fim de todas as coisas, teriam que acontecer aqui, ó. Mateus 24. Agora você vai entender. Mateus 24, 34. Olha só. Com toda a certeza eu vos afirmo que não passará esta geração, Jesus estava no ano 30, até que todos esses eventos se realizem. Entendeu agora que tudo, o fim de tudo que estava profetizado no Antigo Testamento, em Cristo Jesus, no sermão profético de Mateus 24, tudo que foi profetizado para Jerusalém, Israel, os judeus, teria que acontecer nesta geração. Beleza? Então, no próximo vídeo, vai ser rápido, eu vou falar sobre o que significa todas estas coisas, ou seja, totelos engiken no grego. Amém? Dá o like aí, ajuda aí o pastor Van, dá o like, confirma aí, se inscreva no canal e você será cada vez mais abençoado pelo evangelho da escatologia consumada, revelada por Paulo, por mim nem pelos irmãos não, por Paulo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Dá uma força aí ao seu amigo. Deus te abençoe grandemente. Escatologia bíblica é consumada.